Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje, dia 4 de novembro. Nós estamos falando nessa série sobre desejos controlados e domesticados por Deus. É interessante quando as pessoas vão dando respostas acerca dessa série, como todos nós nos parecemos, como nós nos nivelamos como seres humanos. E à medida que nós vamos tendo uma força maior, uma separação, à medida que vamos conseguindo vencer algumas dificuldades, isso nos faz refletir de que, na verdade, não é porque nós somos melhores ou alcançamos um nível de espiritualidade tão superior aos outros, que isso me faz ser uma pessoa já destacada em relação aos outros. E a gente vai percebendo que não é isso. Talvez seja o nível de maturidade, de compreensão espiritual, de renúncia, de busca a Deus, de entendimento de que muitas coisas, como eu disse na primeira ou na segunda gota, muitas coisas nós vamos querer, mas nós não podemos. Não podemos porque o nosso paladar espiritual, ele quer o melhor. Enquanto o nosso paladar da carne, da alma, ele quer o melhor para a carne. E quando nós experimentamos a vida com Deus, nós ganhamos um paladar espiritual, nós ganhamos um estômago espiritual, nós ganhamos um corpo espiritual, nós ganhamos uma fé, nós ganhamos uma intimidade com um relacionamento diário com Deus. Muitas vezes nós não entendemos que o desejo em si, ele não é, vamos dizer assim, bom ou ruim, moral ou imoral. Ele é amoral. Ele em si não é o que vai te destruir, mas é o depósito do teu coração. É aquilo que está em nosso coração que vai inclinar o nosso desejo para um lado positivo ou para um lado negativo. Tem coisas que na vida nós chamamos de sonhos, que eu gostaria que você começasse a continuar chamando de sonho, mas que você começasse a chamar também de desejo. Por exemplo, uma pessoa tem o sonho, como eu ouvi de um jogador de futebol recentemente, não, olha, enquanto todos iam para a balada, eu só queria treinar porque meu sonho era dar uma casa à minha mãe. Eu queria tirar minha mãe da favela. Eu queria tirar a minha mãe daquela humilhação que ela vivia em morar de favor num barraco. E ele diz assim, olha, e cada dia que eu treinava, eu tinha um desejo de treinar mais para realizar o meu sonho. Então, nós precisamos dessa noção, desse conceito de fazer com que os nossos sonhos sejam ardentes desejos em nosso coração, se eles forem lícitos, como eu tenho falado muito aqui. Então, nossos desejos, como eu disse, eles em si mesmos não são moral ou imoral. Eles são amorais. O desejo é algo natural. É algo que Deus criou em nós, é uma forma de como viver, de como sobreviver. O modo, digamos assim, com que usamos é que vai fazer a diferença, é que vai fazer dele uma bênção ou uma maldição. E nós vamos dando a ele o sucesso ou o insucesso, o acerto ou o erro, alegria ou tristeza ou frustração. Isso vai acontecendo a longo ou curto prazo. Uns alcançam bons resultados porque eles entenderam que a vida não pode ser regida simplesmente pelos desejos desenfreados. O desejo não tem cérebro, ele tem emoção, ele tem força. Alguns alcançam porque entendem essa logística. Outros colhem péssimas consequências. Os desejos devem ser conduzidos, mas conduzidos pela graça de Deus e não pelo hedonismo, pelo egolatrismo. Eu não posso satisfazer o meu desejo. O desejo deve ser uma alegria, um bom prazer. Ele deve ser utilizado de forma cristã, de forma que agrade o coração de Deus, mas isso no tempo, no lugar certo, na hora certa. Os desejos, eles precisam estar dentro do eixo da vontade de Deus, porque senão ele vai nos levar a uma desilusão. Quando nos embaraçamos nas emoções, eu tenho prestado atenção nisso. Todas as pessoas que são embaraçadas, que são arranhadas, que são lesionadas nas emoções, que não procuram ajuda, pessoas que geralmente são conflituosas, são pessoas de relações conflitantes, elas, na maioria das vezes, elas não tomam decisões sábias.
elas não pensam de forma sábia. Então, uma recomendação que eu te faço para lidar com os desejos: desembarace as suas emoções, resolva seus conflitos, seus desajustes, e aí eu tenho certeza que dessa forma, você e eu, nós vamos ter uma fé melhor. Nós vamos ter escolhas melhores, escolhas mais bem ajustadas, porque uma pessoa emocionalmente embaraçada embaraça tudo em sua vida, embaraça tudo em sua volta. Então, o desejo, ele deve ter controle, porque de toda forma e de todas as maneiras nós somos iguais. O que muda, na verdade, é a modalidade do desejo. Um senhor de idade, uma senhora, ela pode ter um desejo simplesmente de voltar a ser jovem, voltar a fazer coisas de 19 anos e não consegue mais. Enquanto que um adolescente pode tomar decisões como se fosse uma pessoa já definida na vida. Então, o que nos difere é a modalidade. Nós precisamos centralizar os nossos desejos na vontade de Deus. Certa feita, uma pessoa conversando comigo, ela estava com desejo de morar na Europa. E eu fui conversando, e entendi que aquele desejo naquele momento não daria certo. Primeiro porque o pai e a mãe não estavam de acordo. E ela terminou entendendo que por maturidade não era o seu momento. O tempo passou, aquela pessoa alcançou uma outra dimensão na vida, uma outra maturidade. E o sonho de ir para a Europa aconteceu num outro momento. No momento de mais maturidade. E a sua amiga, que foi naquele momento, terminou sofrendo muito naquele lugar. Vamos orar? Ó Senhor, nós queremos entregar, Pai, nas Tuas mãos, na Tua direção, os nossos desejos. Que sejam dominados, ó Pai, domesticados por Ti. Visto que a nossa humanidade, o nosso descontrole, a ausência do domínio próprio em nós, muitas vezes nos afasta de fazer o que é melhor para nós, o que é melhor para aquela pessoa que deseja fazer a Tua vontade. Deus, nós desejamos a Tua orientação. Nós não queremos dar passos errados na vida. Não queremos magoar nem ser magoados. Nós não queremos ferir nem ser feridos. Não queremos nos deliciar, ó Deus, com aquilo que não está no Teu menu, no Teu cardápio de santidade e de moral. Nós não queremos, ó Deus, aquilo que vai nos levar ao desastre a posteriori. Ó Deus, eu tenho certeza que quem entrega a vida, o coração nas Tuas mãos, vai colher bons frutos. Eu quero a Tua vontade em minha vida, em nossa vida. Por isso, ó Deus, que nós queremos Te agradecer por aquela palavra que está em Gálatas 5,17, que diz que a cobiça da carne é contra o Espírito. E o Espírito contra a carne, eles dois se opõem. Há um desejo, ó Deus, forte em nós de fazer aquilo que não Te agrada. Mas nós queremos fazer aquilo que agrada ao Senhor e expor os nossos desejos à Tua presença, em nome de Jesus. Amém.